E é que fortalecer os laços familiares é muito mais do que compartilhar momentos. Você sabia que quando você compartilha esses momentos, que você fortalece esses laços, você tem fortalecido a sua raiz familiar? Quantos aqui que estão me assistindo agora, nesse Rios, não se sentiu muitas vezes sem saber o que fazer da vida? Sem saber que passo seguir, sem saber o que fazer, sem saber quem era. Porque muitas vezes nós até fazemos muitas coisas, mas a gente não tem clareza de quem nós somos. E nesse não ter clareza de quem nós somos, está muito ligado sobre isso, sobre esse fortalecimento do laço familiar. Muitas vezes você nasceu em um lar disfuncional, um lar que falou para você que você não era capaz, um lar que, em vez de te encorajar a prosseguir, te paralisava, um lar que te impediu de sonhar. E eu estou aqui para falar para você, eu já estive nesse lugar, de não acreditar em mim mesma, de querer só fazer, para me sentir pertencente a algum lugar, a pertencente à vida das pessoas, porque eu não tinha clareza de quem eu era. Porque por mais que a minha família tinha muito amor, muitas vezes não trabalhou a raiz do ser. Falo desse ser, é que muitas vezes nós crescemos em lares que nós precisávamos fazer o tempo todo, né? Pra gente se sentir importante, pra gente se sentir pertencendo àquele lugar, às vezes no seu âmbito familiar, às vezes na igreja, às vezes no seu trabalho, na rua. Muitas vezes nós procuramos fazer tanto porque a gente não tem clareza de quem a gente é. A gente não tem clareza de para que nós somos criados, de quem nós somos. Ei, você não precisa fazer tanto. Talvez o Senhor só tenha te convidado para você ser. Talvez você só deveria estar sendo pai. Talvez você só deveria estar sendo mãe. Talvez você só deveria estar sendo filho. E nessa vida de tanto fazer, nós esquecemos que nós precisamos ser. E esse deixar de ser tem atrapalhado o nosso fortalecimento familiar. Porque nós só fazemos, nós não somos. Às vezes você até faz coisas para os seus filhos, mas você não tem sido o pai que os seus filhos têm esperado. Talvez você faça muitas coisas para os seus filhos, mas você não tem sido a mãe que os seus filhos precisam. Talvez você só tenha feito, mas não é o filho que precisa ser. Quando eu me peguei conversando com a minha mãe, acho que muitos de vocês já sabem, né, que ela tem passado por um processo de tratamento oncológico e ela tem sofrido muito, porque a vida toda ela sempre fez muitas coisas. Ela vinha me visitar, ajudava, né, com tarefas de casa, fazia comida, muitas coisas. Ela ia na casa da minha irmã, era da mesma forma, ia na casa do meu irmão, era da mesma forma. E nós duas conversando e ela, ali naquele momento, mãe e filha, mas também trazendo um pouquinho para o que Deus tem me dado, né, desse conhecimento dessa área emocional, também na psicanálise. Eu falei, mãe, talvez agora o Senhor só queira que a senhora seja a mãe, que a senhora seja a avó, que a senhora seja a esposa, que a senhora seja a filha, que a senhora seja a sogra. Talvez agora é só isso que o Senhor quer que a senhora seja. A tia, como meus primos, né, perdeu a mãe esses dias. Talvez agora o Senhor está convidando ela só para ela ser. Porque ela sempre fez muito. E nessa busca do fazer, nós vamos perdendo a essência do ser. Será que você que tem me assistido aqui nessa história agora, você não tem perdido a sua essência do ser? E só tem feito. Feito. E esse fazer tem se tornado um peso para você? Busca nossa do fazer tem nos impedido de ser. Talvez nós não estamos sendo os pais que os nossos filhos precisam. Talvez você não tenha sido a avó que os seus netos precisam. Talvez você não tenha sido a filha que os seus pais precisam. No mundo de tanto fazer, nós esquecemos que nós somos.
E tem uma parte que eu amo que está aqui, ó, em 1 Timóteo 5:8. Se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Ei, você tem sido dentro da sua casa aquilo que o Senhor te chamou para ser? Ou você tem só feito? Está só fazendo, fazendo, fazendo e não tem se preocupado em ser? Às vezes até fora, né? O mundo cobra da gente fazer tantas coisas, mas nós precisamos andar na contramão do mundo. Nós não somos fantoches, nós somos seres humanos. Nós precisamos ser aquilo que o Senhor nos criou para ser. E fazer sim, mas fazer aquilo que Ele também tem nos colocado para fazer. Muitas vezes nós queremos fazer além do que nós damos conta. E isso com o tempo, eu vou falar de mim, tá, gente? Não tô falando de ninguém, né? Vou falar de mim, da minha grama mesmo. Não vou falar da grama do vizinho, não. Durante muito tempo, até dentro da minha casa, eu achava que eu tinha que só fazer uma correria, um estresse, um cansaço, uma cobrança, eu comigo mesma. Mas eu estava deixando de ser. Eu estava fazendo tudo, né? Fazia para os outros, fazia para os de casa, mas eu esquecia de mim, de quem eu era, de quem a Valdinéia, que Deus criou para ser, ela não estava sendo. Ela não estava sendo, às vezes, uma boa mãe, ela não estava sendo uma boa esposa, ela não estava sendo uma boa filha, ela não estava sendo uma boa irmã, ela não estava sendo uma boa cunhada. Fala assim, Val, mas você nunca trata mal as pessoas? Tá bom, mas eu poderia estar sendo o que eu realmente sou. Mas não, eu só queria fazer pelos outros. E esse excesso de fazer tira de nós a leveza do ser. De você chegar para a pessoa e falar assim, ei, eu estou aqui para ser sua filha, para ser sua irmã, para ser sua amiga, porque a gente só quer fazer. Será que não está na hora de você parar um pouquinho de fazer coisa demais e ser um pouquinho de quem você foi criada para ser? Nos tempos, o Senhor tem me tratado na raiz. Sabe, eu tenho lido o livro Mulheres Enraizadas e tenho visto o quanto Deus já tem me tratado. E alguns dias atrás li o livro de Esther, 21 dias, né, de jejum, e li oração e a leitura do livro de Esther. Eu vi que Deus tem me resgatado a Valdinéia, que Ele criou para ser. Ele tem tirado um pouquinho daquela Valdinéia que sempre só quis fazer, sabe? E eu gosto de fazer. Só que tem horas na nossa vida que o Senhor nos chama a ser. Filha, seja mais agora. Descansa. Descansa um pouco. Seja. Aí quando você estiver pronta, você faz. Mas você vai fazer sem peso. Porque eu acho que muitos de vocês estão aqui como eu. Que sempre tem que estar fazendo alguma coisa. E esse ter que fazer alguma coisa gera um cansaço. Gera enfermidade. Gente, por muito tempo eu estava andando. Quando eu olho a foto que está lá no meu Instagram, eu vejo uma Val, né, uma Valdinéia ali sem vida e uma que Deus tem tratado as raízes. Deus tem tratado a minha raiz como mãe, Deus tem tratado a minha raiz como esposa, Deus tem tratado a minha raiz como filha. E hoje eu entendo por que Deus tem me dado essa mentoria familiar cristã. Porque primeiro em mim, primeiro Deus tem tratado as minhas raízes. Tão bom o tratar de Deus, porque o tratar dele dói, mas é uma dor que traz refrigério para nossa alma, sabe? Ele pega a nossa raiz e vem tratando, e aí você começa a ver que os frutos vão mudando. Você começa a ver que dentro da sua casa as coisas começam a mudar. Talvez só está precisando de ajustar alguma coisa. Hoje eu entendo por que Deus tem colocado essa mentoria na minha vida familiar, cristã. Porque tudo tem um princípio, tudo tem um porquê, tudo tem um pra quê. E hoje eu entendo o porquê desses últimos anos Deus ter tratado tanto a minha raiz familiar. Porque nós só conseguimos falar com verdade daquilo que nós já vencemos.
Nós só conseguimos falar com verdade daquilo que nós já passamos. Nós só conseguimos falar com verdade daquilo que nós já pisamos ali e nós temos clareza daquilo, sabe? E eu tenho visto cada dia Deus tratando a minha raiz profundamente. E eu quero falar para você que está assistindo. Ei, deixa Deus tratar a sua raiz. Para que você possa ser, para aí você fazer. Mas seja primeiro. Tem um princípio, gente, é muito forte. Nada é do nada. Nada é do nada. Tudo tem um porquê e um para quê. Hoje também conversando com a minha mãe, ela sempre sonha com a minha irmã pequena. Ela nunca sonha com a minha irmã assim, na fase adolescente ou adulta. Hoje a minha irmã já é casada. E eu fiz uma pergunta para minha mãe. Sabe aquela pergunta poderosa que a gente faz? Eu falei, mãe, na fase que a minha irmã era pequena, a senhora tem o sentimento hoje que naquela fase a senhora poderia ser mais presente? A senhora se questiona de não ter sido tão presente? Ela, sim, filha. Aí eu falei, tá explicado. Porque naquela fase a minha mãe precisou fazer muita coisa. Ela precisou sair para trabalhar, então ela tinha que fazer muito. E ela não pôde ser mãe. Na verdade, nessa fase da minha irmã pequena, eu fui mais mãe dela do que minha mãe. Foi porque ela quis? Não. Foi uma necessidade. Mas vocês estão entendendo a importância do ser? E muitas vezes nós estamos tão presas no fazer. E hoje, inconscientemente, a minha mãe sonha com a minha irmã pequena. Porque ela sempre tem essa cobrança dentro dela, que ela poderia ter sido mais presente, poderia ter sido mais mãe naquele momento. Por isso eu te convido, reflita sobre se você está na Ásia. A minha mãe precisou, né? Sair para trabalhar. Só que eu queria trazer uma reflexão para você. A minha mãe, ela chegava em casa depois do trabalho, depois do dia cansativo que ela teve de trabalho, e muitas das vezes, pelo excesso de fazer, ela estava extremamente estressada, cansada. E dificilmente, quando eu estou com excesso de cansaço, de sobrecarga, eu consigo ser quem eu deveria ser. Então, ela não conseguia, naquele pouco tempo, dar aquela atenção e aquele carinho para os filhos. A minha irmã era pequena, eu tinha 10, o meu irmão tinha 7. Então, o que você não é hoje, amanhã vai fazer diferença na vida do seu filho, da sua família. E vai fazer diferença para você também, porque a cobrança vem. Então, eu quero te convidar hoje a você refletir. Você tem sido ou você só tem feito? Faça uma autoanálise da sua vida. Pai, eu estou sendo ou estou só fazendo? Se eu estou fazendo, Pai, me ajude a ser também. Porque se eu não for quem o Senhor me chamou para ser, lá na frente vai ter consequências na minha vida e na vida daqueles que estão ao meu redor. E procure ser mais. E eu finalizo hoje com vocês esse vídeo falando: nunca é tarde, nunca é tarde. Sempre há um novo amanhã, um novo dia. A oportunidade está aí para você mudar, né? Para você continuar fazendo se você quiser, mas você não deixar de ser. Você está entendendo essa mensagem? Tem pessoas que precisam de você. Você precisa fortalecer o seu laço familiar. Você precisa cuidar da sua casa. Você precisa de olhar para você como ser único, um indivíduo único que precisa ser cuidado, ser amado, ser respeitado. Porque a palavra de Deus fala: amai o teu próximo como a ti mesmo. E quantos de nós não estamos nos amando, mas estamos querendo oferecer amor para o outro? Então, se ame, se cuide e cuide dos seus. Cuide da sua casa, cuide da sua família. Seja pai, seja mãe, seja filho, seja, que o excesso de fazer
não tome lugar na sua vida. Deus te abençoe.